No ar Jornal da Haqq TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, bem-vindo a este espaço informativo de Fabs Notícias. O indivíduo de 64 anos de idade encontra-se detido nas celas da 2ª Esquadra da Polícia da República de Moçambique, em Nampula. É acusado de se fazer passar por agente da autoridade tributária. O indiciado circulava por vários estabelecimentos comerciais, onde solicitava faturas para conferência e exigia somas em dinheiro, como forma de evitar a emissão de multas por práticas de infrações. Em declarações à comunicação social, o indiciado nega as acusações e afirma que prestava alguns serviços a título individual em alguns estabelecimentos comerciais, onde recebia em troca valores como forma de agradecimento por parte dos proprietários. Não fiz nada. Só eles quando viram com isso aqui, até eu ensinei, faturas vocês não podem fazer assim, rasurarem. Deve pôr isto assim. Quando você rasura, não fazem faturas em linha. Os homens quando vêm vão vos multar assim. Você tem que pôr em linha, esse letradar, e assinar aqui um sítio aqui, eu disse, assina-se aqui. O senhor fazia faturas para onde? Para empresas, lojas, como é que é? Eu? Não fazia nem fatura nem nenhuma para a empresa. Só foi ali que eu expliquei a ele, porque eram meus amigos. Pretendia emprego só para minha esposa. Daí pediu refresco? Não pedi. Testemunhas são eles é que me deram refresco, não pedi refresco, ele me deu. Por que é que está preso? Por que é que está aqui? Estou Dizem preso. que fez o quê? Quando eu fiquei preso, porque cheguei ali, sentei, comecei a conversar com ele. Então, quando estive a conversar com ele, talvez ele confundiu aquele português que eu falei. Eu disse, olha, ele disse, desapareceste muito porque eu disse, estive na circuncisão do meu filho. Para a Polícia da República de Moçambique, em Nampula, trata-se de um caso de burla protagonizado por um indivíduo que se fazia passar por um agente da autoridade tributária que circulava nos estabelecimentos comerciais onde exigia valor aos proprietários, alegadamente para não emitir multas por prática de infrações relacionadas com o preenchimento de faturas e recibo a favor dos clientes. Um indivíduo que fazia-se passar por funcionário das finanças, da autoridade tributária, para poder extorquir, para poder burlar comerciantes. No entanto, um dos comerciantes que foi vítima deste cidadão, agastado com a situação e desconfiado do próprio indivíduo, acabou solicitando à polícia, que de imediato deslocou-se ao estabelecimento comercial, onde se fez a detenção do indivíduo, que já se encontra sob nossa custódia e decorrem todos os trâmites legais para a sua responsabilização. A polícia diz não se tratar do primeiro caso do género, tendo em princípio do ano sido igualmente detido um outro indivíduo que se fazia passar por um funcionário do setor da educação que cobrava valores às pessoas, alegando estar em condições de facilitar o ingresso em estabelecimentos de ensino. Organizações da sociedade civil representadas na província de Nampula exigem a revisão pontual da Lei de Terra, Lei 19/97, de 1 de outubro, por forma a responder os desafios impostos pela reforma legislativa a ocorrer a partir de 2020, elas que são a tramitação dos processos de atribuição, os títulos e de uso e aproveitamento de terra, seja feita a partir dos governos distritais. Na cerimônia de lançamento da Semana Nacional de Combate à Pandemia, que este ano se comemora sob o lema Comunidades fazem parte na resposta ao HIV e SIDA, o governador da província de Nampula pediu o envolvimento de todas as forças vivas da sociedade na divulgação de mensagens de prevenção da doença. Este lema não vem por um mero acaso. O Plano Estratégico Nacional, PN4, como nós chamamos, inicialmente previsto para o período de 2015-2019 e atualmente estendido até 2020, orienta uma abordagem estratégica de prevenção que deve ser baseada na comunidade. Por isso o lema também traz a questão comunidade como centro, segmentada por grupos etários, com especial destaque aos adolescentes e jovens, particularmente a rapariga de 15 a 24 anos de idade, dada a sua vulnerabilidade, e também, naturalmente, outros grupos de alto risco que nós sabemos quais são. O governante disse que várias atividades serão desencadeadas pelos diversos atores que irão reforçar as ações de solidariedade e tolerância às vítimas. E também realização de visitas às unidades sanitárias, intervenções no âmbito da prevenção da transmissão vertical
do HIV e sífilis, sessões de mobilização comunitária com a participação dos grupos de apoio e adesão comunitária, e ainda informação sobre a importância do tratamento para o bem-estar das pessoas vivendo com HIV-Sida. Temos que parar de levar mensagens que apenas diz SIDA mata, mas também se pode viver fazendo tratamento no estilo 90-90-90. Essa também é uma mensagem importante, além de dizer SIDA mata. Sim, é verdade que mata, mas então o que fazer? E como fazer? Apelamos à participação de todos os líderes comunitários, religiosos, parceiros de cooperação, aos praticantes de medicina tradicional, para que nesta quinzena ofereçam mais serviços que possam trazer melhoria de saúde nas comunidades, e porque nesta batalha é muito importante que cada um de nós faça a sua parte com vista a reduzir o número de novas infecções. Aos jovens e adolescentes, há uma chamada de atenção para o uso de métodos contraceptivos para evitar o alastramento desta doença. Troca de algumas peças, esta que dá conta que a província de Nampula poderá registrar uma redução a taxa de prevalência de HIV-Sida de 5,7% para 1,5% no próximo quinquênio, segundo dados divulgados esta quarta-feira pelas autoridades governamentais. Agora sim, vamos ao apontamento que falamos, as organizações da sociedade civil representadas na província de Nampula exigem a revisão pontual da Lei de Terra, Lei 19/97, de 1 de outubro, por forma a responder aos desafios impostos pela reforma legislativa a ocorrer a partir de 2020, elas que são a tramitação dos processos de atribuição, os títulos de uso e aproveitamento de terra, seja feita a partir dos governos distritais. Numa mesa redonda sobre governação de terras e outros recursos naturais, promovida no âmbito de uma parceria entre a ENA, Oxfam e diferentes intervenientes, os participantes levantaram questões que se traduzem numa grosseira violação dos direitos humanos. Em Ribaue, por exemplo, algumas famílias viram suas parcelas a serem usurpadas e as suas machambas servirem de campos de pasto ante o olhar impávido das autoridades competentes. O distrito de Ribaue, que é um distrito muito produtivo, mas aqui temos aqui as comunidades de Nipará, Messa, e que são afetadas por uma empresa de plantação de eucaliptos, a Green Resource. Este é um problema que tem se arrastado desde 2010 e até hoje não tem solução. O que concluímos? Há vários procedimentos legais violados. Um deles, a fraca aplicação da Lei 19/97, artigo 13, alínea 7, que fala das consultas comunitárias. O que se constatou é que naquelas comunidades a empresa entrou, teve conversa com poucas famílias e vinha lá com o princípio de teste e depois avançou com a descrição de culturas. E este assunto não foi revisto até ontem, não sei hoje. Então, são pequenas situações que quando são ignoradas, quando não são considerados, acabam alastrando-se até criando conflitos. Mais do que isso, a maior parte das comunidades rurais nem sequer tem acesso aos títulos que conferem o uso e aproveitamento da terra, vulgo doados. Os fatores estão relacionados, em larga medida, com o desconhecimento da lei associado ao custo adicional para a aquisição dos respectivos títulos. Embora eles tenham ocupado a terra por boa fé, mas isso não lhes dá uma segurança. Porque o que eles clamam é que eles querem um título de terra. É porque eles sentem que para termos a posse segura de terra, nós precisamos ter um título. O direito de uso, um documento que nos dê o direito de deixa-nos produzir a terra de uma forma segura. Então, este é o sentimento que as comunidades, os pequenos produtores têm, que por mais que tenham ocupado a terra,
por boa fé, mas não tem aquela garantia, um sentimento seguro naquilo que é a gestão da sua terra, porque eles não têm um título. E o porquê que eles não têm o título? Muitas das vezes é por causa do sistema dispendioso para a questão de aquisição de um título. Primeiro é a falta de dinheiro. Se nós formos aqui analisar, eu penso que é do conhecimento de todo mundo que está aqui. Para a aquisição de um doate, chega até 15 mil. E vamos olhar para um pequeno produtor, aquele que tem uma renda mensal. Quando ele faz aquela poupança dele, lhe sobra apenas uns 3 mil. Então, para ele pagar os 15 mil para a aquisição do doate, então é um custo muito dispendioso. E nós vemos que ele não tem esse dinheiro. Depois também é um processo complicado para a aquisição do doate. Nós vemos que toda a logística para a aquisição do doate é coberta pelo proprietário. Então o pequeno produtor não tem 15 mil para investir nisso. E tendo em conta que tanto as deslocações dos técnicos da geografia cadastro, tanto ele para ir acompanhar o processo dos editais até a emissão do seu doate, ele tem que fazer deslocações constantes. Então isso lhe acarreta custos em termos de transporte e ele não tem. Como é que o administrador distrital vai promover o desenvolvimento local, ok, na perspectiva do novo quadro a partir de 2024 e não poder decidir ou autorizar a questão do uso do aproveitamento de terra? Ok? É uma questão para reflexão. A lei de terras em vigor no país não abre espaço para que os processos relativos à concessão de parcelas sejam tramitados ao nível dos distritos, o que cria enormes constrangimentos na base, sendo por isso que a AENA e seus parceiros decidam desenvolver uma campanha com o objetivo de pressionar as entidades competentes para a sua revisão, tendo em conta as novas reformas derivadas dos processos de descentralização. Na ocasião, foi referido que, apesar dos seus direitos costumeiros, as comunidades continuam a enfrentar dificuldades para terem acesso à terra e outros recursos naturais a partir do distrito. A Associação Nacional de Extensão Rural, AEN, uma organização da sociedade civil vocacionada à defesa dos direitos de uso e aproveitamento de terra e outros recursos naturais, considera o processo de exploração das areias pesadas nos distritos de Lar de Inhangós como uma maldição para as comunidades locais. O governo reconhece e assegura o fim dos conflitos entre a população e as duas mineradoras, nomeadamente a Kenmar e a Raio Moçambique Mine Company. Em destacar-se a comunicação social, o diretor executivo da AENA em Nampula, Jordão Matimula, fez uma retrospectiva sobre o impacto das indústrias extrativas no desenvolvimento, desafios, bem como as suas consequências no seio das comunidades. Nós temos uma vasta gama de recursos minerais, areias pesadas, e agora teremos o petróleo e gás na bacia de Angós. Mas se nós compararmos o índice de desenvolvimento humano, o índice de pobreza que se vive naquelas regiões de Momangós e Larde, é como se não existisse uma empresa. Por quê? Porque o governo não tem um plano compreensivo em que determina a visão de 5 anos, o que a empresa deve fazer. Por exemplo, a empresa vai investir em infraestruturas sociais, água, hospitais e eletricidade. O governo vai investir em setores econômicos e produtivos. E o fundo de 2,75 vai ser usado para a componente curricular e desportiva. Se se olhasse o distrito nessa perspectiva, então aí o desenvolvimento local seria efetivo. Mas hoje há conflitualidade. O governo abre furos no mesmo ponto que a empresa abre furos, quer dizer, há desarticulação entre os diversos fundos que vão para um saco comum, que é o distrito. A nossa recomendação é que haja um plano compreensivo do distrito, o qual dá a visão de 5 anos clara do que cada um dos setores responsável social e empresarial, a questão ambiental, assim como o orçamento do distrito e os fundos que por lei são canalizados às comunidades vão ser usados em 5 anos. A partir daí é possível avaliar qual é o progresso, onde é que se está, o que é que ainda falta por fazer. Atualmente, quando tentamos fazer a avaliação, a conclusão é única. A indústria extrativa foi uma maldição. De acordo com o dirigente,
a falta da cultura de consulta pública sobre determinadas matérias constitui uma das maiores inquietações. A consulta pública ela é feita de forma desproporcional. Consulta pública significa que eu sou consultado por algo que eu tenho a dizer. Mas como eu vou dizer algo se eu não fui informado, não tenho conhecimento suficiente para voltar e dizer a quem vai me consultar, que gostaria que olhasse o aspecto A, B, C e D. O que se diz é, há de vir uma empresa que vai trazer desenvolvimento às vossas comunidades. Vai ter escola, vai ter estrada, e todos dizem sim, mas não se discute os aspectos a fundo. O que significa essa escola? Esse recurso sai de onde? Em quanto tempo é que ele há de ser posto? Então, há aspectos que é preciso informar as comunidades. Aqui há um papel da sociedade civil, papel do governo, de consciencializar os cidadãos, sobretudo as comunidades rurais, para que tenham um domínio desse processo, para que, de facto, participem de forma informada e consentida, porque são aspectos esses que não são considerados pelo processo de investimento. O diretor provincial de Recursos Minerais e Energia presente no encontro afirmou que alguns dos conflitos que poderiam resultar no encerramento das mineradoras, sobretudo da empresa Kenmar, foram já resolvidos. De facto, havia alguma razão de fundo e que era possível haver um ponto de equilíbrio. E daí começamos a ter várias reuniões. Tenho que dizer aqui que primeiro tivemos reuniões com as comunidades, com a Kenmar, tivemos reuniões com as organizações da sociedade civil. E chegou um ponto em que se disse que não podíamos avançar sozinhos, tínhamos que integrar a Assembleia Provincial como representante do povo. E começamos a marchar juntos, a entender de facto, no fundo, quais os problemas que existiam. No início dizia-se que não se devia explorar o Monte Filipe, mas depois fomos perceber que a razão-chave não era essa, era porque de facto havia compromissos que não se tinham cumprido, motivados pela crise internacional que existia, mas depois desse entendimento, e, portanto, foi redesenhado um plano estratégico novo, atualizado o plano estratégico, queria dizer, e assinado o memorando de entendimento entre as comunidades, a sociedade civil, o governo e a empresa Kenmar. E desde lá, vamos lá assim dizer, este plano estratégico começou em 2016, o primeiro nesse caso, 3 anos, foi cumprido com muito sucesso, muitos objetos foram construídos. Agora foi aprovado um segundo plano estratégico. Portanto, as relações com as comunidades, com a sociedade civil e com todos os outros atores ficaram muito boas. E devemos dizer que nós levamos quase 1 ano e meio a negociar o conflito da Kenmar, porque havia riscos muito grandes. Se o conflito não fosse resolvido, havia risco de que a Kenmar podia fechar. Para além dos administradores de Malema e Larde, a mesa redonda contou com a presença dos representantes da sociedade civil, membros dos governos de Angoche, Moma, Malema e Ribaue. A Convenção dos Direitos da Criança, que se comemorou esta quarta-feira, foi marcado pela realização de várias atividades que envolveram crianças, jovens e adolescentes de vários estabelecimentos de ensino. Instituída pelas Nações Unidas, a data deve servir de um momento de reflexão em torno dos problemas que afetam as crianças e adolescentes na sociedade. Na cidade de Nampula, as celebrações da data foram caracterizadas por uma marcha bastante concorrida que percorreu várias artérias com os participantes a empunharem dísticos e a expressarem os seus anseios sobre as medidas que devem ser adotadas com vista à melhoria das condições de vida das crianças. É um dia de reflexão, são 30 anos da Convenção dos Direitos da Criança. Moçambique ratificou esta convenção e está implementando diversas ações justamente a cumprir com o compromisso que a Convenção em si aborda. Os avanços são tantos em diversas áreas, na saúde, na educação, na juventude, desporto, trabalho e por aí em diante. Portanto, é um dia de reflexão e uma semana de reflexão sobre aquilo que foram os feitos passados 30 anos de governo, aliás, 30 anos da Convenção dos Direitos, o que o governo fez? Apesar dos progressos alcançados nos últimos 30 anos, o governo e parceiros continuam apostados no desenvolvimento de políticas que visam criar espaços para as crianças levantarem vozes em torno dos seus direitos na sociedade. Há desafios, sim. As comunidades crescem, as mudanças também acontecem e ainda que a gente sinta-se que as ações estão sendo levadas a cabo de forma perfeita, cada dia há uma nova mudança e cada mudança que for acontecer deve ser solucionada em função do tempo. São crianças, há muitas estratégias que estão sendo implementadas
Fica aqui, por exemplo, uma mensagem sobre o qual devemos deixar que as crianças sonhem. Nada de violência contra a criança. A criança merece um ambiente são, merece a educação, merece a saúde e merece o carinho que todos nós gostaríamos que tivesse uma criança. Refira-se que o governo moçambicano tem vindo a dar prioridade na sua agenda de governação à promoção e proteção dos direitos da criança consagrados na Constituição da República, que notabiliza a transformação das vidas das crianças. No âmbito da melhoria de qualidade de previsões de cheias e secas do país, o Ministério das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos lançou na cidade de Maputo a unidade de controle de cheias e secas. Trata-se de uma iniciativa do Pelour das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos em parceria com a Embaixada dos Países Abaixos. No passado nós viemos fazendo a gestão de cheia, mas de uma forma um bocadinho ad hoc. Não pensamos que é melhor tentarmos nos especializar e também fazer o que é fazer especialização técnica, dando opções para os técnicos o dia a dia passarem a lidar com questões meramente ligadas à questão de gestão de cheia e seca. E também, por que não, começamos a usar tecnologias de informação e comunicação. Hoje em dia estamos na era do satélite e a maior parte das simulações que nós fazemos aqui é baseado em dados remotos ou dados de satélites. E o objetivo qual era assegurar a previsão e também a mitigação dos efeitos de cheias e secas, através de quê? Operacionalizando modelos numéricos que nós temos aqui, que estamos a tentar adotar, e também fazemos análises estatísticas avançadas, do nível um bocadinho mais complexa, para podermos entender os fenômenos. Como eu dizia, os fenômenos estão a ser cada vez mais severos. E também podemos fazer o quê? Disseminar essa informação. E para além da informação de cheias e secas, também a questão de gestão das albufeiras em termos de alocação. Para garantir a sustentabilidade do centro, 40% dos mais de 20 milhões de euros disponibilizados pela Embaixada dos Países Baixos será alocada a esta unidade. E depois temos questão de maior visibilidade para a mobilização de financiamento. O acordo que acaba de ser assinado, mais ou menos cerca de 40% do montante será alocado para operacionalizar este centro e é de louvar, nós estamos muito satisfeitos por isso. E também a questão de fortalecer a imagem da instituição. A unidade de controle de cheias e secas se destaca pela capacidade de previsão de fenômenos com 6 dias de antecedência em tempo útil. O Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, INGC, em parceria com o Programa Mundial para a Alimentação, PMA, acaba de formar os membros em gestão de logística à luz do plano de contingência lançado pelo Governo em resposta aos ciclones Idai e Kenneth, que assolaram o país nos primeiros meses do ano em curso. Falando na abertura do evento, a diretora-geral do INGC disse que a capacitação vai garantir a autonomia em matéria de manuseamento, planificação e gestão logística. Como sabe, este memorando de entendimento ele é assinado anualmente, logo depois que nós temos o nosso instrumento, o plano de contingência. Nós fizemos uma adenda específica em maio deste ano, em resposta tanto os ciclones Idai e Kenneth, e nessa adenda específica nós tínhamos 3 componentes principais. Uma que é o próprio processo de manuseamento das operações logísticas, outro que tem a ver com a questão da planificação e organização deste processo, e uma última componente que era de monitoria também, apoiar portanto ao INGC portanto, em todo o processo de monitoria em rastreio portanto, daquilo que eram portanto, os bens que deviam ser transportados. Tinham estas componentes muito específicas para responder àquela componente específica portanto, da emergência. Para além de dotar conhecimentos dos beneficiários em matérias de gestão de emergência, o evento constitui também uma forma de preparação da época chuvosa que já iniciou em alguns pontos, tendo provocado danos avultados na província de Maputo. Nós estamos a intervir em todos os pontos em que temos indicação de já estarmos a ter algum tipo de destruição. Estamos com as nossas equipas no terreno, como sabe, as delegações provinciais do Instituto Nacional de Gestão de Calamidade, mas também não só os governos provinciais e distritais, também estão no terreno a fazer a monitoria, a fazer os levantamentos necessários, porque, como sabe, depois de um evento é preciso que se faça um levantamento para aferir quem são aquelas pessoas que precisam de intervenção, quem são aquelas pessoas que eventualmente a situação não exige imediatamente uma resposta. E nós estamos a fazer esse levantamento e já começamos a fazer assistência, quer aqui ao nível da província de Maputo, quer também ao nível da província de Gaza e também de Inhambane. Estamos a intervir
Neste momento estamos a trabalhar com o setor da educação, porque é o setor que mais está a sofrer do ponto de vista de destruição de escolas. Estamos a ter uma indicação de números um pouco elevados do ponto de vista de tetos de escolas que já estão sem teto. Estamos a fazer este levantamento para ver depois quais vão ser as medidas alternativas. Também estamos a verificar junto com os nossos parceiros os estoques que temos em relação a tendas para ir substituindo. Como sabe, estamos já numa fase de final de ano e de exames e tudo vamos fazer para assegurar que estes exames ocorram independentemente desta situação que está a acontecer. Estão nesta sala atores de diversos setores, entre público e privado, que trabalham em prol da gestão de calamidades naturais. Está feita esta edição, graças pela atenção. Não esqueça de recitar o dua e pedir a proteção a Allah subhanahu wa ta'ala durante esta noite até o amanhecer. Fique bem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite.